Porque eu trabalho nicho, né? Porque eu trabalho no centro de pesquisas, com um objetivo muito claro, que é o de desenvolver metodologias e ferramentas. Tá? No meu caso específico, ferramentas para fazer esse processo que eu estava explicando de assimilação de dados. Tá? Então, o ciência de dados, para mim, serve como, vamos dizer assim, fonte de inspiração. Tá? É uma coisa que está no meu dia a dia, investigar o que está de novo e onde eu posso aplicar isso para melhorar os processos que a gente desenvolve hoje. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Tá? Uma das coisas que interessa a gente fazer, por exemplo, interessa para uma empresa de petróleo, é ter um modelo resiliente e confiável, um modelo preditivo. Tá? Para que esse modelo seja preditivo, ele precisa representar da melhor forma possível aquela informação que a gente tem, da melhor forma possível modelar aquela geologia que especialistas, geólogos esperam que aquele campo de petróleo tenha. Né? E esse processo de modelar essa geologia usa muito isso que o Júlio está falando de geostatística, né? Que é essa coisa de distribuir espacialmente propriedades de rocha, espacialmente propriedades de fluido. Né? Esse processo ele é um processo que está sempre tentando ser melhorado. Sempre tentando ser melhorado. Tá? E ele tem muita analogia com coisas que a gente vê por aí. A gente olha na internet e assiste o cara fazendo aquele deepfake, ou aquelas coisas, aquelas imagens feitas por computador e tal, né? Onde o cara, a partir de conceito, cria imagens. Perfeito. Né? É o que a gente está tentando fazer, a partir de conceitos geológicos, criar imagens. Na verdade, modelos geológicos. Né? Então, o que a gente tem tentado fazer hoje em dia é isso. Pegar essas técnicas, tipicamente técnicas, sem entrar no detalhes, mas técnicas de deep learning, e usar elas para construir modelos geológicos mais refinados, mais complexos, mais preditivos, tá? Que reproduzam melhor aquilo que a gente entende como conceitos geológicos. Né? Pô, perfeito, perfeito. Lucas, você também é dentro da Brava Energia, uma empresa operadora de petróleo. Bom, como que você atua de forma prática, como um cientista de dados, analista de dados dentro de uma empresa operadora, né? Acho que esse momento tem sido interessante, do ponto de vista de diversidade de empresas, né? Você tem diferentes modelos de negócio, diferentes empresas, diferentes formas, culturas. Isso, para quem gosta desse tema, é maravilhoso, assim, porque você vai estudando cada empresa e vendo que cada uma tem realmente um modelo, uma forma de trabalhar diferente. Eu queria saber como que você, no dia a dia, trabalha os dados, quais são os problemas que você identifica e qual o valor principal que você acha, poxa, isso aqui a gente entrega muito valor normalmente dentro de um fluxo de trabalho de uma operadora como a Brava Energia. Então eu queria ouvir um pouco de você desse dia a dia, com as ferramentas, o que você puder compartilhar aí com a gente de experiência prática. Sim. Acho que assim, o que eu busco lá dentro, e como um geólogo e cientista de dados, são duas palavras-chave aí, que é automatização e otimização, né? Que eu até não gosto de ser repetitivo, mas não tem como não ser falando dessa área, né? Então, acho que posso falar diretamente aí com uns 3 exemplos, tá? Então, assim, do que eu faço lá hoje em dia. Poxa, a Brava Energia hoje, ela tem campos de produção aí desde a década de 40, né? Então, quase 10 mil poços. Então, você imagina aí, cara, tá acumulando uma quantidade absurda de dados desde aquela década, sabe? De vários campos. Tá herdando, né? Não foram dados que você tem uma construção anterior, né? Sim. E assim, chega pra gente tudo que é tipo de dado. Então, assim, chega dado com planilhas, mas também chegam PDFs, escaneados, imagens. Às vezes um PDF que tem 100 páginas, sabe? E hoje em dia é meio difícil ainda você fazer uma leitura ali automática da estrutura de um PDF. Né? Tem PDF que vem escrito na mão, né? Cara, às vezes... só Às vezes a informação mais relevante está no rodapé ali que foi escrita à mão de alguém, né? Então, assim, muitas vezes me pedem para fazer buscas automatizadas nesses PDFs, nessas planilhas, para gerar algo consolidado e aí colocar talvez ali num Power BI, né, para ficar mais interativo, né? Isso aí é uma aplicação. Outra muito importante também agora a gente tem conseguido fazer um preenchimento automático de de documentos que são enviados para a ANP todo ano, sabe? Os boletins anuais da ANP. Isso. PAP, BAR, isso aí. São, assim, para quem não está inserido no tema, né, são boletins anuais aí que toda empresa operadora precisa entregar, né, uma espécie de relatório aí, periódicos para a ANP, que demandam, né, um tipo específico de formato, de dados, de informação para padronizar, né, para todas.
E eu acho que esse contexto é muito interessante, porque traz um pouco desses problemas que essas operadoras enfrentam ali no dia a dia, né? Cada uma tem um modelo, cada uma recebe um tipo de dado, está tentando aprender. E eu acho que isso deve ser aplicado para várias dessas operadoras, né, Lucas? Vários. E, assim, você acha, falando assim, parece que é algo tranquilo de fazer, né? Mas, assim, toma um tempo dos engenheiros absurdo, sabe? E se você consegue automatizar esse preenchimento, pô, os engenheiros agora vão ter mais tempo para focar ali na parte de gerenciamento de produção, entendeu? E uma outra questão também é justamente usando o machine learning, né? Falando um pouco de predição aí, a gente faz lá, às vezes, predição de perfis sintéticos, né? Os perfis geofísicos, né? Ao longo do poço, predição de rochas. Então, assim, exemplificando mais ou menos como é também. Imagina que você tem um campo ali com 200 poços, né? E aí existem duas maneiras de você atacar isso, né? Uma maneira supervisionada e uma maneira não supervisionada, tá? Então, assim, bem resumido, a supervisionada é quando você conhece o seu alvo, no caso você conhece o tipo de rocha do seu dado, e a não supervisionada você não conhece. Mas assim, eu vou explicar mais prático, né? Tá. Então, por exemplo, assim, a gente tem 200 poços no campo. Então, eu vou pedir para o meu geólogo geofísico chegar lá e interpretar uns 10, 15 poços, né? Interpretar a rocha deles. E aí eu vou, sim, agora que eu conheço o meu alvo, né? Agora que eu tenho o label desses dados, eu vou criar o meu modelo, treinar o meu modelo em cima desse dado, e fazer a predição para todos os poços restantes, né? Se o intérprete tivesse que identificar as rochas ao longo desses 200 poços, ia demorar muito tempo, né? Se a gente tem ali algo confiável, né, dá para replicar isso, né? E na não supervisionada, a gente assim não teria um intérprete identificando para a gente os poços, mas a gente treinaria o nosso modelo, né, usando os perfis geofísicos como variáveis ali auxiliares, para criar clusters, né, criar agrupamentos. E aí, sim, a partir desses agrupamentos, a gente tentaria identificar que tipo de rocha que seria cada agrupamento daquele, sabe? Então, assim, beleza, me deu um agrupamento aqui que ele tem alta permeabilidade, tem alta porosidade, alta resistividade. Opa, isso aqui deve ser a minha rocha reservatória, deve ser o meu arenito limpo, por exemplo, né? Da mesma forma que também tem um cluster ali que tem baixa porosidade, baixa permeabilidade, tem um alto índice de radiação natural, então assim, isso aqui deve ser minha rocha selante, deve ser um folheiro, entendeu? Uhum. Mas assim, claramente eu prefiro mais a supervisionada, né? Não supervisionada é complicado, cara, pode ser muito subjetivo, né? Dependendo para onde você está indo.